sinais que mostram que tu tá indisponível para uma relação. Muitas mulheres querem se relacionar, mas acham que estão abertas e tudo mais, mas os comportamentos são incongruentes, vão para outro lado. Elas querem alguém, mas se comportam de uma forma para afastar o outro e tudo mais. Então hoje a gente vai aprofundar, tem muitos tópicos importantes que eu trouxe aqui para falar sobre isso, porque esse tema é muito complexo, existem muitos pontos aí. E vamos falar sobre isso. Deixa eu escrever aqui nos comentários, fixar um comentário. E vão me contando aí de onde vocês são. Oi, Pri, boa noite. Deixa eu fixar aqui. Se estão solteiras, se estão casadas. Me contem aí as dinâmicas de vocês, o que está acontecendo aí, que a gente vai entrar nesse tema aqui que é bem importante, né? De achar que muitas mulheres querem aqui, mas aqui não tem um lugar, né? Não tem, e não é por mal, né? Às vezes é medo, às vezes é proteção, é do que já passou, do que já viveu, às vezes é repetição de histórias, destinos semelhantes aí, né? Talvez o teu destino hoje, se tu olhar pra trás, ele é parecido com quem no teu pilar de relacionamento, né? Com quem que se parece, ou o que falavam pra ti que coincide aí com o que tu vive hoje, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque tem vários sinais que mostram esses, né, de estar fechada. Solteira 6 anos, mocinha, bastante tempo, né? Tá bem indisponível aí. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre indisponibilidade também, que já entra mais na área da filosofia sistêmica aí, né? De ter um espaço aí para alguém no coração. Mas vamos lá. O primeiro tópico que eu separei aqui, que mostra uma indisponibilidade, esses dias até aconteceu uma situação, esses dias não, né? Já faz um tempinho, muito interessante. Eu tava num pagode com uma amiga minha e aí... Ai, gente, só um pouquinho, deixa eu só... Voltou? Tá tudo certo? Ai, gente, peraí, deixa eu só também conectar o meu som aqui. Deixa eu conectar o som que eu não tinha conectado. Acho que vai ficar melhor. Vejam se vocês escutam. Estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo aí, Pri? O recorde. E o que te põe nesse lugar ainda? Me conta aqui, pra ver se vai se encaixar com um dos tópicos que eu separei aí pra vocês. Gente, compartilha essa live pra todas as mulheres, tá? Porque ela é muito importante e, né? Sair desse lugar de achar sempre que é o outro. Gente, quando a gente bota a culpa no outro, aponta pro outro, a gente não tem a possibilidade de se melhorar, né? Que convite é esse que a vida tá nos convidando a olhar pra gente mesma. Então, tudo a gente precisa olhar como uma forma de espelho aí, de convites para mudança, tá? Então, compartilhem aqui, porque né, muitas mulheres têm um discurso, mas a realidade é outra aí, então a gente precisa difundir aí essa informação. Então, vamos lá. O que acontece? Primeiro tópico... Ah, tá, que eu ia contar a história, né? Eu tava num lugar com uma amiga minha, e aí tinha um cara que tinha chamado ela pra sair, e ela meio que combinou, mas disse que no fim do dia ela ia ver. Só que aí tava ela lá, nesse pagode comigo, pagode aleatório, assim, nada demais. E esse cara perguntando se ia sair ou não, né? E eu falei, nossa, ele te chamou em cima da hora? Aí ela falou, não, ele já tá há alguns dias querendo sair comigo. E eu disse que ia deixar, que à noite a gente via. E aí, o que aconteceu? Tava ela lá no pagode, com um encontro marcado, um cara bacana pra sair com ela, que ela tinha falado que ele era um cara legal. E o que aconteceu? Tava ela no pagode, tentando seduzir um outro cara. E aí é o que eu quero entrar aqui no primeiro tópico, que são os vícios emocionais, né? Então, às vezes a gente tem um vício de certa emoção que a gente busca pessoas para ativar aquele vício. Então, às vezes, é um vício de viver em brigas, viver em relacionamento com caos, viver
em traições, né? Tem uma frase que eu gosto que é: para todo traidor compulsivo, existe uma traída compulsiva. Então, né, tem mulheres que têm a dinâmica de ser sempre traída em todas as relações. Isso não é coincidência, né? É um padrão. Ela busca esse match com alguém que vai colocar ela nesse lugar. Então, as pessoas têm vícios emocionais que vão buscar pessoas que completem aquilo, que ativem aqueles hormônios, porque esse sentimento ativa meio que uma farmácia interna, né? Os nossos hormônios aí. Então, por exemplo, quem é viciado em problema, em confusão, ativa o cortisol, né? Então, às vezes tu via muita briga lá na casa dos teus pais, quando era pequeno e tudo mais. O que tu vai buscar? Lugares, pessoas que brigam, né? Vai gerar briga, vai procurar problema. Então, os vícios emocionais, eles nos afastam dessa conexão que tu quer, né? Então, quanto mais tu busca alguém e no fim tem o mesmo padrão de sempre, será que tu não tá viciada em algum sentimento? Né? O Garriga diz que às vezes tem pessoas que têm, ele não falou vício a palavra, né? Mas o instinto de busca, de estar sempre buscando, não quer encontrar, ela quer buscar alguém. Então, né, vê se tu se identifica aí com a questão dos vícios emocionais, que aí elas confundem, né? O que elas buscam numa relação. E aí o que acontece? Quando chega alguém, se ela tem um vício de confusão, de briga e tudo mais, vai chegar alguém tranquilo e que traga paz, o que ela quer? Não quer. Aquela pessoa fica monótona, ela não vê graça, né? Ela vai se afastando, ela, enfim, não quer aquela pessoa, porque não gera o sentimento que ela busca, que é a confusão. Alguém se vê nessa situação? Deixa eu ler aqui o comentário. Não ter aceito o fim, ao mesmo tempo, acho que conversa com ele até hoje. Ah, então tá explicado, né, mocinha? Depois a gente vai falar sobre isso aqui também. Tem esse tópico aqui. Alguém se vê nesses vícios? Vício de ansiedade, tá, né? Todos os relacionamentos, tá sempre muito ansiosa ou muito insegura. Qual que é o teu vício aí? Qual que é o teu padrão? Teus sentimentos comuns dentro das relações? Quem consegue identificar, me trazer aí? Né? Às vezes a pessoa quer um relacionamento saudável, mas o corpo tá viciado em adrenalina. E aí? Que é o que até traz no livro, né? O livro... como é que é o nome daquele livro? Amores Líquidos, ele fala muito disso. De a busca pela... Como que é a palavra? Não sei se é a dopamina que ele fala, que as pessoas, né? Elas conquistam e vão para outra. Conquistam e vão para outra. Então nunca estão satisfeitas. Estão sempre buscando algo melhor. Né? É um livro super famoso aí, que traz muitas questões. Ele é um livro bem antigo, porém muito atual aí com os dias de hoje. Então vai lá, conhece, passa aquele momento da conquista e não quero mais, ficou sem graça. E vai para a próxima e para a próxima. E não vai ter fim, porque tá viciado emocionalmente nessa conquista, nesse início, nesse processo inicial. E aí, quando, né, tá tudo tranquilo, vai para a próxima relação. Busca uma nova pessoa para passar tudo de novo, para sentir tudo de novo. Quando fica tranquilo, vai para a próxima relação. Então, aí o saudável, né, o tranquilo, a paz vai ficando sem graça. Vocês percebem aí? Conseguem ver isso dentro da sociedade atual, quanto isso tem acontecido? Né? Então, os vícios emocionais gera esses hormônios, né, que ativam aí que tu tá viciada, então precisa olhar para isso, né? O que tem por trás desse teu vício? Enquanto não olhar para isso, o padrão, os relacionamentos vão se repetir, né? Os mesmos padrões, vai mudar o CPF aí do fulaninho, mas o sentimento que vai te ativar é o mesmo, porque é isso que tu tá buscando. Tá? Enquanto tu não olhar para isso, né? Por isso que eu digo que é sempre sobre a nossa forma de se relacionar, como que a gente entra na relação, porque não é sobre o outro, não é o que o outro faz. Muitas vezes tu vai buscar o outro exatamente porque ele age daquele jeito, porque ele é daquele jeito, porque vai, né, alimentar esse vício que tu tem, essa busca interna que tu tem, tá? Então esse é o primeiro ponto, vícios emocionais.
Outro ponto que afasta, né, que mostra aí também uma indisponibilidade para relacionamento, primeiro é a idealização. Eu botei os dois tópicos juntos aqui, né? E a idealização e a aceleração do processo de conhecer o outro. Então, é o tal do checklist, né? Que a pessoa bota lá um monte de coisa, eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo outro. E aí conhece o fulaninho, e o que acontece, né? O fulaninho é esse aqui, mas tu quer esse aqui, tu idealizou esse, aí vem esse aqui. O que tu vai fazer? Tentar fazer de tudo para ele se tornar essa tua idealização. Aí tu vai tentando consertar, vai tentando arrumar, vai tentando, né, para ele se tornar a pessoa que tu quer. E ele não é visto aqui. Né? Então, tu não olha para ele, tu olha para o homem que tu idealizou, e aí as mulheres fazem que não vivem a relação em si. Porque elas olham para uma pessoa que elas querem outra e estão tentando ali sempre consertar, né? Sempre arrumar, sempre melhorar aquela pessoa para ela se tornar cada vez mais parecida com a pessoa que aquela própria mulher idealizou, né? Então, e aceleração demais, né? Então, acelerar também o processo de conhecer o outro, que é também isso de não viver a relação. Tu acaba não conhecendo o outro porque tu tá sempre olhando pro que ele não tem, que é aquilo que tu quer que ele tenha e que ele não tem. E aí não vive a relação, né? Os dois não se conhecem ali de forma mais profunda. Então, até eu vejo muito em postagem, né? Isso é algo bem comum, que as pessoas falam assim, é que ele mudou, ele não era assim. Gente, eu sempre falo, ele não era assim ou tu ignorou os sinais? Que normalmente a pessoa ignora os sinais, porque ela não muda, né? Ela é a mesma. Ou ele fez muito bem ali, botou uma máscara para te seduzir, ou tu ignorou os sinais porque tu estava idealizando e querendo acelerar um processo e tu não conseguiu enxergar a forma como ele era, né? Esses dias até vi uma reportagem de uma moça que terminou um noivado porque ele tinha feito uma brincadeira de invalidar ela, uma conquista que ela teve profissional, invalidou ela, enfim, no meio de todo mundo, assim, e ela terminou, porque isso de fato é um indício bem forte, né? No momento que ela estava muito feliz de uma conquista super importante do trabalho dela e ele inferiorizar ela, então isso é um grande sinal. Só que o que as mulheres falam? Não, mas foi brincadeira, foi não sei o quê. Então depois fala que ele mudou, só que não, com a intimidade, o jeito do outro vai só aumentando, mas não é que nunca existiu, não é que ele não era assim, né? Então esses sinais que sempre acontecem são ignorados muitas vezes pela pressa, pela carência, né? Por querer ter uma relação ali. Então, tanto acelerar quanto a idealização faz a pessoa não viver o relacionamento em si. Então, essa é uma das coisas que mostra muito uma indisponibilidade para relacionamento, tu vive as tuas relações? Ou tu tá, né, sempre nessa projeção de futuro, querendo acelerar e querendo que ele seja outra pessoa? Né? Então, não está se relacionando com o outro, mas com a ideia do que ela criou. E dentro do desafio Mais Você Mais Relacionamento, eu vou trazer 2 checklists que funcionam, que são o que as mulheres deveriam fazer, tá? São 2 checklists bem importantes, que não é aquela lista que afasta o outro. Gente, aquelas listas gigantes só afasta a pessoa, porque normalmente aquela lista gigante não existe, né? E não é aquilo que é para olhar, não é aquilo que é importante. Então, tem coisas muito mais importantes do que algumas coisas superficiais que são colocadas ali. Dentro do desafio, vou ensinar 2 checklists básicos aí. Mas se você não ignora os sinais e é uma indisponibilidade em se relacionar, isso não é ser racional? Não entendi. Se você não ignora os sinais. Eu tô falando sobre não ignorar os sinais. Então, aí é isso que eu vou fazer também dentro do checklist. Explicar o que precisa ter no outro, dentro da tua realidade, do que tu quer pra ti, né? Pra isso ser congruente ali. Talvez tenha alguma coisa aí dentro disso que tu pode colocar no teu checklist, tá? Nesse checklist que eu vou ensinar lá dentro. Mas eu não entendi muito bem, talvez, o que tu quis perguntar. Não é ser racional? Claro que é. A gente entra numa relação de forma racional, né?
E claro que não é para sair afastando todo mundo, gente, porque todo mundo tem defeito, né? Senão ninguém fica. Não é sobre isso. Mas tem coisas que são, não é só importantes, mas não é. Qual a palavra que eu posso usar? Que são essenciais dentro de uma relação e que tu não abre mão, por exemplo, né? Os teus valores aí. Então tem coisas inegociáveis. E quais são esses inegociáveis? Tá? Então, o que mais que eu tenho que falar disso? Né? Porque até botei aqui, né? Muitas mulheres afastam o amor saudável porque estão procurando alguém perfeito. E essa idealização traz isso, né? De uma perfeição. E quando tu tem esse outro checklist mais natural e saudável que eu trago ali, fica muito mais fácil, gente. Muito mais fácil. Todo o resto vai ficando assim, sem tanta importância, sabe? O resto é cerejinha do bolo. Se vier, tá bom. Mas o básico ali que precisa ser visto. Outro ponto. Vocês se veem nesse lugar? Primeiro isso, né? De idealizar demais, acelerar demais as coisas, não viver a relação ali de fato. Quem que se vê aí nesse ponto? Né? O primeiro ponto foi os vícios emocionais, de buscar alguém que te alimente aqueles hormônios ali que tu tá acostumada. O segundo ponto aqui é essa idealização, o excesso de idealização. O terceiro ponto é sobre a incongruência. Uma incongruência, gente, é muito interessante, né? As pessoas querem uma coisa, mas elas vivem outra vida. Eu tenho uma amiga assim, ó, que ela é mega baladeira, sai em todas as festas, vai todo final de semana, mas ela quer o homem ali certinho, direito pra casar. Dadadada. Gente, só que o homem certinho, direito pra casar, ele não quer a mulher que tá em festa todo final de semana. E tudo bem, ela tá lá e ela vai ter que achar alguém que goste disso também. Só que a probabilidade, né, nesses lugares, a probabilidade é muito menor, não é que não existe, tá? Eu acho que existe gente, né, para se relacionar em todo lugar, mas a estatística de encontrar alguém que queira um compromisso sério, levar as coisas a sério, já é mais baixa, né? Então, será que tu vive a vida que tu quer, que o homem que tu busca quer também? A gente precisa ser a mulher do homem dos nossos sonhos, né? Tu é a mulher, a gente precisa se construir para ser essa mulher desse homem também. Não por ele, né? Pela gente, pra gente construir, a gente só pode estar na vida que a gente quer sendo a mulher que a gente quer. E aí vai lá, quer ter uma coisa. Esses dias eu até vi um vídeo de um cara parando uma mulher ali lá no Ibirapuera para perguntar sobre relacionamento, né? Umas entrevistazinhas que eles fazem para botar na internet. E aí ela super bonita, maravilhosa e tal, e ele perguntando para ela como que eram os relacionamentos dela, o que ela quer, e ela falando, né, o checklist lá no alto, homem assim, assado, maduro, que queira família, nananã, foi perguntar a profissão dela. Ela era garota de programa. Será que é congruente? Será que esse homem maduro, com valores de família, princípios, que quer crescer, vai querer uma garota de programa, gente? A probabilidade também é muito baixa. Não falo que é impossível, porém aqui a gente lida com a realidade, né? Então, assim, o homem também tem que admirar a mulher. Então, às vezes eu vejo também a mulher querendo que o homem sustente, aí elas usam o homem provedor, né? Como se o provedor fosse o que bancasse tudo. Só que elas buscam o homem provedor, gente, de um lugar de pai, de um lugar paterno. E não é sobre isso. O homem provedor, ele vai, né, trazer mais a responsabilidade ali de falar, deixa comigo. Isso não quer dizer que ele vai bancar tudo, que ele vai bancar todos sei lá, as coisas da mulher ali, né? Ele vai sustentar uma família como um todo e tal, mas não é sobre, sabe, é tua obrigação. Porque o homem também que é o provedor, que ele quer fazer isso, ele quer pagar muitas vezes, mas ele quer pagar não por obrigação. E a mulher que quer isso dele por obrigação, não vai dar match. Porque, como eu falei, os dois precisam se admirar. E será que esse homem admira uma mulher que quer isso dele? Que quer desse jeito? Né? Então,
querer um homem provedor para ser sustentada por ele, um homem, né, nesse masculino que as mulheres buscam aí, não vai dar certo, porque ele não quer bancar como filha, né? Ele quer dar presentes, fazer as coisas como mulher, tá? Então essa incongruência do que tu busca, do que tu vive, de como que tu é, será que tá alinhada com o homem que tu busca? Gente, isso aqui é tão real, acontece tanto. Então a pergunta é, né? O homem que tu quer busca uma mulher como tu? Eu gosto de mostrar a roda da vida, né? Agora eu tô sem nenhuma roda. Acho que eu tenho alguma roda aqui preenchida. Deixa eu ver. Não sei se eu vou achar aqui agora uma roda preenchida. Aqui, ó. Vamos supor... Aqui é a roda da vida, né? Eu trabalho muito com a roda da vida nas mentorias. E aqui tem todos os pilares. Espiritual, parentes, filhos, conjugal, saúde, intelectual, financeiro, profissional, emocional. Aí a pessoa vem, ela tá com essa roda aqui, ó. Bem pequenininha. Porque a roda boa é notas boas. Quanto melhor a nota, né? Maior o ponto aqui e a ideia é que ela rode. Aí vem a mulher com essa roda da vida... E ela quer um homem com essa roda aqui, ó. Uma roda grande, bonita, que ele esteja ali inteiro na vida, já seja próspero, trabalho organizado, né, emocional, que cuide da saúde, né, aquela coisa toda, uma roda rodando ali. Só que esse homem dessa roda, ele também quer uma mulher dessa roda. Ele não quer uma mulher com essa roda aqui, que mal se cuida, que não prospera, que não olha para si, que não se cuida, que não se prioriza. Então, gente, não dá. E se tu tem essa roda, tu também não quer esse homem aqui. Esse homem também não quer essa mulher aqui, né? Então, a congruência é muito sobre ser a pessoa dessa relação, com as características também que esse homem quer. Então, é sobre se construir para ser a mulher do homem dos teus sonhos. Faz sentido aí para vocês? Vocês se veem na mulher do homem dos sonhos de vocês? Vocês estão congruentes aí com a vida, com, né, as características, com tudo que esse homem busca também numa mulher? Não só dos pilares da vida, questões emocionais, de ser segura, né, de cuidar de si, de se priorizar, de ter independência. Muitos de vocês querem um homem assim, né? Mas aí vocês estão nesse patamar para ter esse homem, tá? Então essa é uma pergunta bem importante. O homem que tu quer busca uma mulher como você? Né? Então a frase, seja a mulher do homem dos seus sonhos. É para isso que a gente se constrói. E o próximo ponto é estar... Deixa eu ver o que eu vou falar primeiro. Disponível. Exato. Como é que vai querer o homem lá fodão e eu aqui cheia de problemas, cheia de não sei o quê? Esse homem também não vai querer aqui, né? Não tem que estar congruente com o que eu quero e com o que o outro quer. Né? De características ali. Então, o outro tópico é o disponível. O disponível é o que a gente traz dentro da filosofia sistêmica de ter um espaço no coração, na vida, tempo, né? Tudo aquilo para ter uma relação. Então, tem um espaço emocional? Cabe alguém na tua vida? Se entrar hoje alguém na tua vida, cabe alguém na tua vida? É um espaço no coração, né? Então, às vezes, as pessoas preenchem, como alguém trouxe aqui antes, tá lá conversando ainda com o ex, não se desligou do ex há 6 anos, sozinha há 6 anos, tá lá com o coração preenchido com o ex ainda. E quando não é feito um desligamento de honrar, de reverenciar, de reconhecer e tudo mais, eu não tomo a minha própria história, eu não consigo inteira para uma próxima relação. Ainda tem um vazio. Como é que alguém vai entrar com um vazio aqui dentro? Não com um vazio, né? Mas
uma dor com alguém que ainda tá ali, porque quando eu não liberei, essa pessoa ainda ocupa esse espaço. Então tu continua indisponível, né? Que a gente traz muito essa palavra de indisponibilidade. A indisponibilidade nada mais é do que algo está preenchendo teu coração. Às vezes é uma relação passada, às vezes é pai, às vezes é mãe, às vezes é filho, né? A pessoa é muito apegada ao filho, então isso também dentro dos relacionamentos, no casamento, isso acontece muito, as mulheres entram na função mãe, né? E vira só mãe. Inclusive ela vira mãe do marido. Então tudo é mãe ali para ela, né? A função dela é só a materna em todas as funções dela. Então, né, esse excesso, eu também já conheci pessoas que têm filhos e que assim, tudo era o filho, tudo. Então, né, já trouxe isso em outras lives aqui. E esse excesso, não, assim, é como se tivesse que a pessoa que vai se relacionar, por exemplo, com esse cara, precisa é o plano B, e não que não seja, tá, gente? Quando tem um filho, de fato, o filho é prioridade, mas tô falando de distribuir tempo ao longo da semana, ao longo né, das coisas aí, para essa pessoa caber, de fato, ter uma relação entre os dois. E não só com o filho ali, né? Não tinha essa consciência, mas hoje eu tenho. Pois é, mas tá fazendo a mesma coisa, né? O que te prende aí nesse lugar? Né? Tem um ganho aí, que eu trouxe ali dos vícios emocionais também. Tem um ganho. Toda relação, gente, tem um ganho. E é preciso identificar o que ganho é esse, senão não sai do lugar. Então, às vezes é o trabalho. Muitas mulheres preenchem esse espaço do relacionamento com trabalho, que também é uma forma de fuga, né? Então, todas as coisas que tu... Ai, não tenho... Né? Quem é solteira aqui? É muito fácil identificar. Por que que tu, sei lá, não sai, não se envolve? Qual é a desculpa que tu dá? Normalmente a tua desculpa tá relacionada com o que tá ocupando ali teu coração. Ai, tô sempre com os meus pais, tô sempre não sei o quê, tô sempre cansada do trabalho, né? Por isso que eu não saio, por isso que eu não faço nada. Então, a desculpa que tu dá normalmente é o que tá preenchendo aí, que não tem espaço para esse outro pilar da tua vida, né? Então, precisa ter espaço na alma, no coração, para existir uma relação, né? Ai, peraí que a minha garganta começou a tocar, a coçar. Tu ri? Quando a pessoa ri, quando bota uma desgraça, é o que ela gosta desse lugar. Ela gosta desse lugar. Toda relação tem um ganho. Fale mais sobre isso. Gente, vocês não estão... Tudo que vocês fazem ou que vocês não fazem porque... sei lá, procrastinação, tudo tem um ganho. Qual é o ganho por trás do lugar que tu tá? O ganho ainda é maior do que o outro ganho aqui, ó. O ganho do que tu tem hoje, que às vezes está... Eita. Às vezes está relacionado à lealdade sistêmica, de repetir padrões, repetir destinos de pessoas. Ai, gente, minha garganta começou a coçar. Eu fiquei muito tempo sem tomar água aqui falando. Então, tudo que não se faz, tudo que não se consegue é porque o ganho do lugar que tu tá ainda é maior do que tu ainda não tá conseguindo reconhecer esse outro ganho, né? Como eu falei, vícios, lealdades, padrões repetitivos, um lugar comum ali que tu tá... Ai, droga. Um lugar comum ali que tu tá há muito tempo, né? O nosso instinto vai buscar lugares comuns. Então, às vezes, tu tá no mesmo padrão há tanto tempo, porque aquele lugar é comum, tu não consegue sair daquilo, que eu falei ali dos vícios emocionais.
Na constelação, eu vi lealdade sistêmica. Pois é. E vai fazer o que com isso? E o outro ponto aqui tem essa questão da disponibilidade e tem a questão da disposição. Então eu falo, né, disposta e disponível para o amor. Disponível é ter esse espaço no coração, que aqui é bem importante, né? Muitas mulheres estão bem... O que está ocupando esse lugar aqui que não cabe uma relação, que não cabe um olhar para o futuro? Porque relacionamento, gente, é olhar para o futuro, né? Onde cresce aí, que passa a vida adiante, então é o crescimento. O que tá preso que tu ainda olha para trás? Para a morte, né? Para trás é para a morte, para frente é o futuro, é o crescimento, é a vida. Então, relacionamento é vida. Então, quando tem algo aqui, tu ainda tá presa lá atrás alguma coisa. E o outro ponto é o disponível, o disposta, que é fazer o que precisa ser feito, né, dona mocinha? Que é sair, que é conhecer. As mulheres querem conhecer alguém só deitada no sofá, né? Que o príncipe lá bata na porta e fala, ó, cheguei, já vou te pedir em casamento, não precisa fazer nada. Não é isso? O disponível, o disposta é isso, tá? Fazer a tua parte. Vai ter que conhecer, vai ter que sair para conversar, vai ter que viver a relação, olhar para os defeitos, sabe? Fazer as troquinhas ali dos presentes, da intimidade, né? De falar um pouquinho, de sustentar o mistério da relação, de conhecer mais um pouquinho, não sair tentando identificar na primeira conversa se essa é a pessoa... Ai, será que esse é o amor da minha vida? Sim ou não? Se não é o próximo. Não, vai ter que conhecer, né? Como dizia o Bert, o amor é a segunda vista, não é a primeira vista. Não é ir lá e olhar e falar, me apaixonei, ou isso, aquilo, ele é perfeito e vai ficar. Não, é exatamente depois de conhecer, depois de se decepcionar, tu decide ficar, porque o amor é uma escolha. Tá? Então tem que fazer a tua parte. Né? Então, muitas mulheres também, elas estão até abertas ali um pouco emocionalmente, porém não estão dispostas. Não estão dispostas porque estão cansadas, porque estão trabalhando demais, porque não sei o que, aquela coisa toda, não querem sair, não querem conhecer ninguém, não, né? Não se esforçam nada aí para estar em lugares para serem vistas. Às vezes, quando sai, se veste se escondendo embaixo das roupas, ou fica nos cantos, ou não sorri, não troca olhares. Ela não faz a parte dela de abrir espaço. Qual que é o trabalho, né, dentro dessa conquista no lugar da mulher? É abrir espaço para o masculino. Como que o homem vai chegar se tu não abre o espaço? Às vezes nem um olhar para trocar. Vira o rosto, vira de costa. Não tem espaço no meu coração, totalmente fechada. Oh, meu Deus do céu. Fechada por quê, mocinha? Então, então as pessoas estão com preguiça, né? De sustentar o desconforto que é conhecer alguém, de colocar energia naquilo. E às vezes dentro de um casamento, gente. Quantos casais aí não tem tempo para si? Não tem tempo para si. Não sai um dia da semana com o marido, ou tudo que faz é com o filho, ou, né, estão sempre trabalhando, estão sempre cansados, não trocam intimidade, uma conversa mais profunda, um alinhamento. Então isso não é só sobre as solteiras que não tem ninguém, as casadas também passam por isso, né? Isso acontece muito em atendimento. Dessa desconexão e de fato eles não têm momentos do casal, não tem mais os dois. E estar disposta é colocar tempo, é colocar energia, é colocar vida, né? Algo só pode crescer quando eu coloco vida. E a vida é o meu tempo. E aí, se tu não bota vida ali, como que vai crescer? Como que vai conhecer? Se tu não abre espaço para aquilo entrar na tua vida. Né? Então, sustentar o mistério, o desconhecido, o tempo que as relações precisam para se desenvolver, querem acelerar tudo, né? Como eu falei aqui da idealização, da aceleração, querem atropelar o processo
sem nem saber se aquela pessoa, tu gosta mesmo daquela pessoa, né? Então, as pessoas estão desistindo rápido, descartando rápido, cansando rápido, não sustentando uma profundidade emocional aí, o que é muito real hoje, né? Por isso que eu falei para compartilhar essa live aqui com as mulheres, porque é exatamente isso que tem acontecido aí. Muita preguiça. Preguiça também porque tá botando muita energia em outros pilares. E aí, né, tem que trazer um equilíbrio aí. Então, gente, talvez não seja falta de oportunidade de ter uma relação, né? Porque essa live já é mais para solteiras, né? Fiz semana que vem, acho que vai ter uma para casadas. Já fiz outras aqui também. Mas tudo isso são instintos de proteção, né? Crenças, modelos mentais, coisas que tu viu, lealdades. Tudo isso te coloca nesse lugar, tendo esses comportamentos, porque esse comportamento é um resultado do que tu pensa aqui dentro, né? Do que tu acredita, das tuas crenças, do teu sistema de crenças, do que é referência para ti. Então, te leva a ter esses comportamentos de proteção, né? De afastamento, de não ação, de voltar pro desconhecido, pro conhecido, né? Ai, não, deixa eu ficar aqui de vez em quando com meu ex, ou ter um cara aqui que eu saio só de vez em quando, porque se eu já tenho alguém, eu não preciso de outra pessoa. E aí é também uma forma de se manter indisponível. Porque o que a gente precisa para ter uma relação? Precisar. Precisa ser precisantes. A gente precisa precisar do outro. Se eu já tenho alguém ali para transar de vez em quando, para vir na minha casa de vez em quando, mesmo sabendo que não vai dar nada, eu não preciso desse outro cara aqui. Aí eu acabo ficando com esse... Ai, minha garganta tá atacada hoje. Então, precisa precisar desse outro para ele poder entrar na tua vida. Se tu ficar lá se enrolando com o ex, sabendo que não vai dar nada, tu não precisa desse, tu vai ficando aqui, presa nesse passado aqui, né? E aí é isso, minhas gatas, que eu queria trazer para vocês hoje, de sinais que vocês estão fechados, e é tudo isso que a gente vai trabalhar dentro do Mais Você, Mais Relacionamento, né? As inscrições abrem amanhã, é a única turma do ano. Gente, são só 21 dias, tá? Então, todos os dias eu trago ferramentas bem poderosas, porém elas são simples, gente. 15 minutinhos dá para fazer para acessar essas questões do teu inconsciente. Por que tu se coloca nesses lugares? Qual que é a tua forma de se relacionar? Né? Quais são as crenças que te colocam a ter esses comportamentos? Quais são os comportamentos que te afastam, que te atrapalham? Os teus sentimentos predominantes aí nessas questões dos vícios emocionais? Quais são os sentimentos que tu tem aí, que tu entra nas relações em busca disso? Enquanto não trouxer consciência da tua própria dinâmica, do que tem aí dentro de ti, não tem como mudar. A gente já tem dificuldade de mudar. O que tem consciência, imagina o que não tem. Aí vai tendo os comportamentos, né? As mesmas repetições, vai passando o tempo, porque, né, de uma forma meio cega ali, com uma venda nos olhos, porque o nosso inconsciente determina 90% aí dos nossos comportamentos, né? Do que a gente faz, das nossas escolhas. Elas não são aleatórias, não são à toa, né? Como eu falei, o traidor compulsivo vai encontrar a traída compulsiva. Então, enquanto tu não olhar para isso, por que tu se relaciona com homens casados? Por que tu se relaciona com homens bananas demais? Por que tu se relaciona se colocando inferior nas relações, tendo que caber nas relações, né? Se escondendo, não falando tudo, com medo de desagradar o outro, porque o outro tem que gostar de ti. Então, isso tudo é sobre a tua forma de se relacionar. E é isso que a gente vai identificar dentro de 21 dias, com muitos bônus aí, inclusive quem se inscrever amanhã, na quinta-feira, dentro do grupo do WhatsApp, vão ter 3 bônus especiais exclusivos para amanhã, na quinta-feira, dentro do grupo do WhatsApp. Precisa escrever relacionamento aqui para entrar no grupo. Então, são 21 dias de tarefas, onde eu tô ali no grupo do WhatsApp, interagindo todos os dias, mandando as tarefas, mandando áudios, direcionando aí o que precisa. Vai ter interação também, né, entre as alunas, que trazem muita riqueza aí nos insights, né? Às vezes as pessoas têm insights sem perceber
que tiveram, aí a outra falou, aí já, nossa, eu vi isso aqui também, não tinha percebido, também passo por isso. Então, a ideia é trazer tudo isso para consciência, o que está lá dentro, para tu poder agir diferente. Todas as tarefas têm convites para ação, né? E aí, o que tu vai fazer agora? Então, a gente está na 17ª turma. Gente, os depoimentos são lindos demais. Ele não é só sobre relacionamento, apesar de, sim, todas as perguntas serem sobre isso. É sobre o teu lugar, sabe? É sobre acessar mais o teu feminino, é sobre tu ocupar mais o teu lugar na vida. Então, assim, tem depoimentos de tudo ali, né? Gente que em ferramentas se viu até constelando ali dentro do que tudo que escreveu, tudo que aconteceu, conquistas financeiras, enfim, tanto para solteiras quanto para casadas. E aí é isso, minha gente. Aguardo vocês, tá? Se tiver alguma dúvida em relação à live de hoje também pode comentar aqui, pra gente já fazer mais um pouquinho de troca aqui. Dentro do desafio a gente trabalha crenças, né? Os teus modelos mentais, teus sentimentos, tuas feridas aí e teus comportamentos que te afastam de uma relação, tá? E é isso, tá? Só conseguimos mudar aquilo que a gente consegue enxergar, aquilo que a gente tem consciência. Então, esse é um pouquinho do que eu queria trazer aqui para vocês hoje. E se tiver alguma dúvida, aproveite para perguntar antes que eu finalize a live. E aguardo vocês lá dentro, tá? Digitem relacionamento para entrar no grupo. Amanhã abriremos as inscrições com muitos bônus especiais que eu já avisei lá dentro do grupo.